A festa do outono tinha começado há 45 minutos, quando o argumento atingiu o seu auge. Cora Wilder não tencionava passar o festival da colheita a explicar os princípios fundamentais da orologia a um rei-lobo. Ela queria vender 3 relógios, comer uma torta de porco e ir para casa. Mas ele tinha parado na sua banca. Ele pegou na sua melhor peça, aquela com as engrenagens de latão cortadas à mão e a caixa de nogueira que ela passou 4 meses a aperfeiçoar, e disse, coisa encantadora e pequenina. Pequenina, ela corrigiu-o. Ele não encorou a correção. Chamou aos seus relógios curiosos. Ela chamou a compreensão dele de artesanato limitada. Ele disse que a sua aldeia era provincial. Ela disse que a barba dele parecia ter sido cultivada por um comitê. As coisas escalaram. Os teus relógios, disse Reed, segurando o relógio de nogueira como se ele lhe fosse morder, são, no máximo, decorativos. A tua barba, disse Cora, é, no máximo, decorativa. A multidão à volta deles cresceu. Crianças subiram para caixas para ter uma melhor vista. Uma mulher perto da banca de cidra puxou uma cadeira. O padeiro, que viria a ser importante mais tarde, parou de cobrir um bolo com glacé para assistir. Reed pousou o relógio com um cuidado exagerado. Era alto, largo de ombros, estreito de cintura, com cabelo escuro que se enrolava ligeiramente à volta do colarinho, e olhos cor de âmbar que provavelmente faziam a maioria das pessoas emudecer. A Cora, não. Nada nele a fazia emudecer. Ele tinha insultado os seus relógios. O seu cheiro, notou a loba dentro dela, era de fumo de cedro e pedra fria, e algo por baixo que ela não conseguia identificar. Ela respirou pela boca. Covarde observou o seu lobo. Eu sou o Rei Lobo, disse Reed, como se isso fosse relevante para a conversa sobre mecanismos de relógio. E eu sou a relojoeira cujo trabalho acabaste de chamar decorativo. O teu título não melhora o teu gosto. Ela está a gritar conosco, observou Flint de algum lugar profundo no peito de Reed. Ela cheira limalhas de latão e mel. Isto está a correr bem. Reed não achava que isto estivesse a correr bem. A velha Bramble servia cidra da banca a 17 pés à esquerda deles. Tinha 81 anos. Tinha vivido em Hayward toda a sua vida. Tinha enterrado 2 maridos, criado 4 filhos e amaldiçoado mais pessoas do que a aldeia tinha registros precisos. Era, por todas as contas, notoriamente impaciente com demonstrações públicas de hostilidade. Ela pousou a sua concha. Limpou as mãos no avental. Caminhou. A multidão abriu-se. Ela levantou uma mão à palma plana e disse uma única palavra que Cora não conseguiu apanhar. Algo enrolou-se no pulso esquerdo de Cora. Não corda, não metal, nada visível, apenas uma pressão, quente, firme, absoluta, que ligava o seu pulso ao pulso direito de Reed com aproximadamente 2 pés de corda invisível. Ela puxou o braço para trás. Reed puxou o braço para trás. Ambos pararam à mesma distância exata, esticados como 2 cães na mesma trela. Permanecerão ligados, disse a velha Bramble, num tom de quem já deu este discurso muitas vezes. Até que cada um de vocês dê ao outro um elogio sincero, não um falso, não um sarcástico, um sincero. A magia detetará a diferença. Ela ajustou o avental. Aproveitem a vossa noite. Voltou para sua banca de cidra e começou a cantarolar. O festival ficou em silêncio. Reed encarou Cora. Cora encarou Reed. Ambos encararam a velha Bramble. A velha Bramble cantarolou mais alto. Velha Bramble. A voz de Reed desceu para o que Cora mais tarde aprenderia a identificar como seu modo controlado, o registro cuidadoso, ponderado, real que ele usava quando esperava ser obedecido. Desfaz isto imediatamente. Elogio sincero, disse a velha Bramble sem se virar. Eu sou o Rei Lobo. Elogio sincero. Ela insultou a minha barba. Elogio sincero. Reed virou-se para Cora. A sua mandíbula estava cerrada. Os seus olhos cor de âmbar tinham ficado planos e sérios, de uma forma que provavelmente era suposto ser intimidante. Elogia-me agora para que possamos prosseguir com as nossas vidas. Não. A palavra aterrou entre eles como a pedra atirada para a água parada. Não, tu foste rude primeiro. Tu foste rude com a minha barba. A tua barba foi rude primeiro. Gosto dela, observou Flint. Gosto de tudo nesta situação. Cala-te, pensou Reed. Não, disse Flint. Passaram o resto da noite presos um ao outro.
Caminharam pela festa juntos, Reed a conduzir os negócios reais que ele aparentemente era obrigado a conduzir numa festa da colheita. Cora seguindo a 2 pés dele onde quer que ele fosse, braços cruzados, a expressão fixada num olhar de paciência agressiva. Ele visitou uma banca de apicultores. Ela visitou-a com ele. O apicultor olhou entre eles, abriu a boca e fechou-a. Ele teve que usar a casa de banho. Ela esperou à porta, a olhar para o céu, a contar estrelas, a recusar-se a reconhecer a situação. Esta é a noite mais digna do nosso reinado, observou Flint. Tudo está sob controle. Reed emergiu da casa de banho com a expressão de um homem que acabara de sofrer a maior indignidade da sua vida de 30 anos e estava a escolher processá-la mais tarde. O rei lobo visitante de Packmarsh encontrou-os perto da fogueira. Era um homem largo, alegre, com barba ruiva e a energia de alguém que nunca tinha preocupado com nada. "É esta a tua companheira ligada?" perguntou ele, olhando para o espaço de 2 pés entre eles. "Não", disse Reed. "Não", disse Cora. "Por que é que estão ligados?" "Estamos amaldiçoados", disse Reed. "Insultaram uma bruxa? Insultámo-nos um ao outro." O rei lobo visitante assentiu lentamente. "Elogio sincero, então, obviamente." "Já experimentaste botas bonitas?" disse Cora. "São couro caro com saltos impraticáveis." "São as melhores botas do reino", disse Reed entre dentes. "Então estamos todos em apuros", disse Cora. O rei lobo visitante afastou-se. Ele não parou de se afastar até ter chegado ao outro lado da fogueira. "Ele tem medo de nós", observou Flint com satisfação. "Somos uma unidade formidável." Não era uma unidade formidável. Eram 2 pessoas que prefeririam ficar magicamente ligadas indefinidamente do que dizer uma coisa simpática uma à outra. A noite terminou com eles a caminharem para a cabana de Cora, porque era mais perto do que o castelo, e porque Cora tinha uma comissão para entregar em 9 dias, e a corda significava que ela trabalhava na sua própria bancada ou não trabalhava de todo, e não trabalhar não era uma opção. "Dormirás no chão", disse Cora, entregando-lhe um cobertor dobrado. "Eu sou o Rei Lobo. Tu és o Rei Lobo que insultou os meus relógios. O chão está disponível." Ela dormiu na cama dela. A corda não esticou mais de 2 pés. Ele passou a noite a aproximadamente 3 pés da cama dela, num cobertor dobrado, acordado, a olhar para o teto. "Ela está mesmo ali", disse Flint baixinho, algures depois da meia-noite. "Mesmo ali. Ela insultou a minha barba", pensou Reed. "A tua barba está ótima", disse Flint. "O ponto não é esse. O ponto é que ela está mesmo ali, e cheira a limalhas de latão e mel, e tu não dormiste. Esses são todos os factos. Boa noite." Do outro lado da cama, Cora jazia de costas para o quarto, a respirar pela boca. "O cheiro dele", disse Tissel. Cora puxou o cobertor para cima da cabeça. "Ainda está aí." "O cobertor não ajuda", observou Tissel. Não ajudou. O segundo dia começou com a descoberta de que os arranjos para dormir não melhoram com a familiaridade. Os arranjos para o banho são piores. "Vou virar-me", disse Reed. "Vira-te e fecha os olhos." Eu ia fechar os olhos e cantarolar. "Eu sou o Rei Lobo, eu não canto." "Cantas ou não tomas banho?" Ele cantarolou. Ele cantarolou de olhos fechados, de costas viradas e mãos entrelaçadas atrás das costas, como um homem a suportar uma inspeção formal, enquanto Cora tomava banho numa banheira de lata a 6 pés atrás dele. E o seu lobo catalogava cada salpico. "O som da água é diferente quando ela está nela", observou Flint, mais com propósito. "Estás a ouvir uma mulher a tomar banho", pensou Reed. "Para, estou a ouvir por acaso." "Isso não é cantarolar", disse Cora por trás dele. "Isso é um hino de cerco. É a única música que sei. Sabes uma música e é sobre um cerco." Foi um cerco bem-sucedido. Quando foi a vez de Reed, Cora ficou na varanda com a porta entreaberta 2 polegadas, o máximo que a lei permitia, e contou os nós na grade. Chegou a 42. Ele tomava banhos longos para um rei. Caminharam juntos pela praça do mercado de Hayward, Reed com as roupas de ontem que tinha dormido, e estava a fingir que não tinha dormido. O padeiro foi a primeira pessoa corajosa o suficiente para abordar a situação. "Há algum progresso?" perguntou o padeiro. "Não", disse Reed. "Elogia." "Ela é muito simpática." "Ela não é simpática, ela é combativa."
Cora olhou para o padeiro. Ele não é um rei, é um lobo teimoso em botas caras. O padeiro considerou isto. A aldeia já começou uma contagem, por acaso. Dia 2. As probabilidades atuais são de 3-1 que digas primeiro. Eu sou o rei lobo, disse Reed. Eu não digo primeiro. 4-1 então, disse o padeiro, e voltou aos seus bolos. Dia 3. Reed precisou de voltar ao castelo para assinar um tratado com uma delegação dos territórios de Tidwater. A viagem exigia que ambos montassem o mesmo cavalo, porque 2 pés de corda invisível não acomodavam montarias separadas. Cora sentou-se atrás dele. Ela agarrou as costas da sela, não ele. Ela agarrou as costas da sela com tanta agressividade que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela está a tocar na sela, disse Flint. A sela toca em nós por extensão. Ela está a tocar em nós. Não é assim que o tocar funciona, pensou Reed. É como eu escolhi interpretá-lo. A assinatura do tratado foi uma obra-prima de fingir que nada estava errado. Reed sentou-se à cabeceira da mesa. Cora ficou ao lado dele, 2 pés braços cruzados, não dizendo nada. A delegação de Tidwater tinha sido claramente informada, pois ninguém perguntou. Uma das delegadas, uma mulher magra com maçãs do rosto proeminentes, murmurou ao colega. A relojoeira é a sua conselheira? O colega murmurou de volta. Acho que a relojoeira é a sua maldição. A primeira mulher considerou isto. Ah, essas são mais difíceis de dispensar. A pena de Reed fez uma pausa por 1/8 de segundo. A sua audição de lobo tinha apanhado aquilo. Ele retomou a escrita. A sua mandíbula não se apertou, mas um músculo no seu antebraço, aquele que corria ao longo do tendão do pulso ao cotovelo, flexionou uma vez. E Cora, que estava a 2 pés de distância e tinha estado a olhar para as mãos dele durante 3 dias, notou. Notou. Registrou a observação. Não examinou porque a estava a registrar. O antebraço dele. Isto diz que eu estava a olhar para o tratado. Tu estavas a olhar para o antebraço dele. O tratado está numa direção diferente. O Alderman Peake, o beta de Reed, era um homem paciente com óculos de aro de arame e a resistência silenciosa de quem gerenciava as decisões de Reed há 11 anos. Ele chegou naquela noite à cabana com uma pilha de documentos que precisavam da assinatura do rei. Olhou para a corda de 2 pés. Olhou para o guisado de Cora. Suspirou o suspiro de um homem que suspirava há 11 anos. Sentou-se, colocou os documentos na mesa da cozinha entre o pão e o sal e começou a ler em voz alta. Alteração do Tratado For, subseção C, relativa aos direitos de pescas orientais. Peake disse, Majestade, não durante o guisado. Majestade, os direitos de pescas estão pendentes há 3 semanas. Podem ficar pendentes durante o guisado. Peake olhou para Cora. Poderias, por favor, dizer apenas algo simpático sobre o Rei Lobo para que o seu reino possa funcionar? Cora observou Reed, que estava a franzir o sobrolho para o seu guisado com uma intensidade que sugeria que o guisado tinha ofendido pessoalmente. O seu cabelo tinha caído sobre a testa. Ele não o tinha escovado para trás. Algo em Cora, algo que ela estava ativamente a não ouvir, notou que ele parecia diferente quando estava concentrado. Menos rei, mais como uma pessoa. As mãos dele, disse Thistle. Nada mais, apenas isso. Não posso dizer algo que não sinto, disse Cora Peake. A maldição saberia. Certamente há uma coisa verdadeira que podes dizer sobre ele. Cora observou Reed a discutir com o guisado. Os seus olhos cor de âmbar capturaram a luz da lamparina. E por meio segundo eles mudaram. Apenas um lampejo para algo mais quente, algo dourado, algo que pertencia mais ao lobo do que ao homem. Vou pensar nisso, disse ela. Ela não pensou nisso. Pensou nas mãos dele e na forma como o cabelo dele caía e no facto de ela não respirar pelo nariz há 3 dias porque sempre que o fazia podia cheirar fumo de cedro e pedra fria e aquele algo indescritível por baixo e isso fazia algo no interior do seu peito que ela não tinha intenção de examinar. Dia 4. Cora voltou ao trabalho. Ela fez relógios com Reed a ficar a 2 pés da sua bancada de trabalho. Ela não pediu permissão. Simplesmente sentou-se, abriu a sua caixa de ferramentas e começou. Reed ficou ali. Ficou ali durante 20 minutos. Depois encostou-se à parede. Depois observou. Observou as mãos dela a moverem-se. As mãos de Cora
não eram as mãos que ele esperava de uma relojoeira de aldeia. Eram precisas sem serem delicadas. Calosas nas pontas dos dedos, firmes no pulso, rápidas quando precisavam de ser rápidas, e extraordinariamente imóveis quando precisavam de ser imóveis. Ela estava a montar um mecanismo, ela chamou-lhe assim, e as peças eram muito pequenas, e ela colocava cada uma com a atenção de alguém que entendia que um grau de erro se acumularia através de 1000 rotações até o relógio mentir sobre as horas. E então ele viu a imobilidade, não a imobilidade humana, a que vem da parte de ti que existia antes da linguagem, antes do pensamento, antes de qualquer coisa exceto instinto e foco. Todo o seu corpo ficou quieto, não apenas as suas mãos, os seus ombros, a sua respiração, o pulso na sua garganta. Ela estava imóvel como um lobo está imóvel antes de se mover. Os seus olhos, verdes, quentes, geralmente em movimento, ficaram fixos. A sua cabeça inclinou-se um grau para a esquerda, da forma como os lobos rastreiam sons pequenos, e ela colocou a engrenagem com uma precisão que vinha de algum lugar mais profundo do que o treino. Ela era lobo naquele momento na sua bancada de trabalho com pinças nas mãos. Era lobo por dentro e por fora. E era a coisa mais bonita que Reed alguma vez tinha visto. E ele estava em sérios apuros. Sim, disse Flint calmamente. Estás. Ela levantou o olhar. Captou-o a observar. Nenhum dos dois disse nada. Pode sentar-te, disse ela depois de um momento. Há um banco. Ele sentou-se a 2 pés de distância, num banco de 3 pernas que era demasiado baixo para ele, os seus joelhos mais altos do que os seus quadris. O rei-lobo da matilha Howering a observar uma relojoeira a trabalhar. Ela apontou para a forja no canto. Os foles precisam de um segundo par de mãos. Não tenho isso desde que o meu pai morreu. A forja está fria há 2 anos. Ela disse-o da forma como dizia tudo, diretamente, sem decoração, como se o facto estivesse simplesmente lá e ela o estivesse a relatar. Reed olhou para a forja. Olhou para os foles frios. Registou. Podemos bombear foles, disse Flint. Temos mãos. Ela não pediu, pensou Reed. Ela mencionou isso. É assim que ela pede. Naquela noite, Cora cozinhou. Fez um guisado, vegetais de raiz e coelho com tomilho da panela junto à janela. Usou o bom coelho. Ela não ia pensar porque usou o bom coelho. Ele comeu, ela comeu, a cabana estava quente, a corda entre eles zumbia fracamente como uma corda tocada a sentar. Isto é bom, disse ele. As palavras saíram antes que o pensamento chegasse, ele queria dizer. A corda não se partiu. Ambos olharam para os seus pulsos. Nada aconteceu. A corda deveria ter se partido. Aprecias o meu guisado, disse Reed. Eu apreciei. Não conta. A velha Bramble disse sincero. Apreciaste comida. Cora pousou a sua colher. Elogios de comida não têm o mesmo peso que elogios de pessoas. Disseste que o guisado está bom. Não disseste nada sobre mim. A magia é literal sobre isto. Aparentemente. Reed olhou para ela. Então posso dizer que este é o melhor guisado que alguma vez comi. Comi guisado preparado por chefes reais em 7 reinos. E este guisado é superior a todos eles. E a corda não fará nada. A corda não fará nada. A corte está a ser irracional. A corda está a ser específica. Há uma diferença. Ela está certa, disse Flint. O elogio do guisado foi insuficientemente pessoal. Precisamos de elogiá-la especificamente. Tem uma lista. Começa com as mãos dela e termina com não estou a ler a tua lista. A lista é abrangente. Dia 5. Cora começou a notar coisas sobre Reed Howering que eram inconvenientes. Ele era melhor a dar direções do que qualquer pessoa que ela alguma vez conhecera. Ele navegou pela aldeia sem perguntar, pela floresta sem hesitar, e pela estrada para Stonefest, com a eficiência de alguém cujo lobo tinha mapeado o terreno décadas antes e nunca o tinha esquecido. Ele segurava portas abertas, não com floreio, não com anúncio, apenas a sua mão na madeira e o seu corpo fora do caminho, como se fosse uma coisa que ele fazia sem decidir fazê-lo. Ele ouvia quando ela falava sobre mecanismos de relógio, não educadamente, realmente ouvia. Ele fazia perguntas que eram estúpidas no início e depois menos estúpidas e depois, no final do dia 5, já não eram estúpidas. Ele não se tinha queixado da corda uma única vez em 5 dias.
Queixara-se do banco demasiado baixo, do cobertor demasiado fino, do sabão errado, do gato dela ser julgador e da forma como ela abria frascos, que ele descreveu como violenta. Mas não da corda, não da maldição, não da bruxa. Ele adaptou-se a estar magicamente ligado a uma estranha com a competência silenciosa e sombria de um homem que se adaptara a coisas toda a sua vida. "Estás a fazer um catálogo", disse Thistle. "Estou a fazer observações. O catálogo é longo e favorável, e voltaste a respirar pelo nariz." Tinha voltado. Parou de notar quando parou de evitar o cheiro dele. Algures no dia 4. Agora estava simplesmente lá. Fumo de cedro e pedra fria e a coisa por baixo que ela finalmente identificou como algo como fumo de lenha depois da chuva. O cheiro de um fogo que foi molhado pela chuva e ainda está a arder. "Gostas dele", disse Thistle. "Cala-te. Gostas dele. Não gosto dele. Fizeste-lhe guisado com o bom coelho." Tinha sido o bom coelho. Ela também não ia pensar nisso. Naquela noite eles leram à luz de lamparina. Ela leu um manual técnico sobre calibração de pêndulos. Ele sentou-se no banco com um livro que tirou da prateleira dela, um dos romances, aquele que ela tinha escondido atrás do manual sobre teoria de molas principais. Ela olhou para ele. Ele estava a ler com atenção completa e séria. A sua testa estava franzida. Ele virou uma página. "Ler-me. Esse é o meu livro. Tu és dona dele. Eu estou a lê-lo. São factos compatíveis. É um romance. Posso ver que o Duque está prestes a cometer um erro significativo na estufa. Estou investida." Ela olhou para ele. Ele continuou a ler com o foco de um homem a estudar um despacho militar. Ela voltou ao seu manual de pêndulos. Olhou para o mesmo parágrafo durante 6 minutos e pensou no Rei Lobo, a ler um romance a 2 pés da cama dela, com uma expressão de genuína preocupação com a tomada de decisões do Duque. "O Duque não é o problema", disse Thistle. "O problema é que tu estás a vê-lo a ler e o teu cheiro mudou e ele pode cheirá-lo, e tu podes cheirar que ele pode cheirá-lo, e esta cabana é muito pequena." Dia 6. A corda encurtou. Reed notou o primeiro. Ele estava a pegar nas suas botas e o seu pulso foi esticado 3 polegadas mais cedo do que deveria ter sido. Ele parou. Mediu a distância com os olhos. Olhou para o seu pulso. Olhou para o dela. A corda tinha encurtado 3 polegadas. Nenhum dos dois comentou. Dia 7. Estavam sentados num banco fora da padaria. O padeiro tinha colocado um quadro negro na janela. Lia, dia 7. Probabilidades agora 6-1. O padeiro está a levar isto para o lado pessoal. O Reed disse que o padeiro apostou nele. Cora disse. Reed contou-lhe uma história da sua infância. Contou-a sem preâmbulo. Ele tinha 7 anos. Tentara mudar pela primeira vez num jantar formal. E conseguira transformar exatamente um braço numa pata de lobo, enquanto o resto dele permanecia um menino de 7 anos num casaco formal. E a confusão resultante derrubou a terrina de molho e fez desmaiar a esposa do dignitário visitante. A sua mãe tinha pedido desculpa. O seu pai tinha discretamente afastado os castiçais. O seu braço de lobo tentara comer o assado diretamente do prato de servir. Cora riu. Foi a primeira vez que riu genuinamente, sem reservas, na presença dele. O som saiu dela antes que ela o pudesse gerir, e era o tipo de riso que lhe tomava o rosto e a fazia inclinar-se para o lado, e ela inclinou-se para o lado no ombro dele sem querer. O ombro dele estava quente, sólido. Ela endireitou-se imediatamente. "Aí está", disse Flint, com a satisfação tranquila de um lobo que estava certo em tudo desde o início. "Aí está." A corda encurtou mais 2 polegadas. Naquela tarde ele terminou o romance. Ele tinha opiniões. "O Duque estava errado", disse Reed, pousando o livro. "O Duque é fictício. O Duque é um covarde. Ele teve 17 capítulos para falar e esperou até a estufa. A estufa era tarde demais. Devia ter falado no lago. O lago foi o momento." Cora olhou para ele. "Tem sentimentos sobre o lago. O lago foi obviamente o momento. Ela já estava a sair. Ele sabia que ela estava a sair. Ele escolheu a estufa porque era confortável. Conforto não é uma estratégia." "Ele está a criticar o timing romântico de um homem fictício", observou Thistle. "Enquanto está amaldiçoado a uma mulher que ele não vai elogiar. A ironia é quase demasiado precisa para ser acidental." Dia 8.
Ele comprou-lhe um pequeno saco de amêndoas açucaradas no mercado. Entregou-lhes sem explicação. Pensei que gostarias. Ela olhou para o saco, olhou para ele. Ele não a estava a olhar. Ele estava a olhar para o fim do mercado com a intensidade estudada de um homem que não tinha acabado de comprar um presente para alguém. Obrigada, disse ela. De nada. Isto é um presente, disse Flint. Deixamos-lhe um presente. Passo 1 do namoro são presentes. Passo 2 é proximidade. Alcançamos ambos simultaneamente. Passo 3 é eu comprei amêndoas. Essa é toda a história. Toda a história é que notaste que ela gosta de amêndoas açucaradas. Notaste no dia 3. Tens carregado essa informação há 5 dias. Isto não são amêndoas. Isto é devoção. A corda encurtou mais uma polegada. Naquela noite ela queimou o dedo no fogão. Não foi nada, um breve contacto, o tipo de pequena lesão que acontece nas cozinhas todos os dias. Ela sibilou, puxou a mão para trás e correu água fria sobre a ponta do dedo. Reed estava ao lado dela antes de a água tocar na sua pele. Ele não pensou. A sua mão agarrou a dela pela primeira vez que ele a tinha tocado deliberadamente, a palma da mão sob o seu pulso, o polegar contra o ponto de pulsação, e ele virou a mão dela para olhar para a queimadura. Os seus dedos estavam quentes. O seu aperto era cuidadoso. Ele segurou a mão dela da forma como ela segurava mecanismos de relógio, precisamente, com atenção, como se a coisa que ele estava a olhar importasse o suficiente para ser gentil. Não é nada, disse Cora. A sua voz era estranha nos seus próprios ouvidos. Ele olhou para a queimadura, olhou para a mão dela, não soltou. Está vermelha, disse ele. Queimaduras ficam vermelhas. É o que elas fazem. Ele ainda estava a segurar a mão dela. Ela ainda o deixava. A corda entre os seus pulsos zumbia. Ela podia senti-la agora. Uma vibração baixa que parecia responder não à distância, mas à intenção. O teu polegar observou Thistle. Está no teu pulso. Estou ciente. O teu pulso está a fazer algo imprudente. Também estou ciente disso. Ide, solta. Ele soltou cuidadosamente, como se estivesse a pousar algo frágil. A sua mão voltou para o seu lado. Os seus dedos flexionaram uma vez, como se estivessem a recordar a forma do que tinham acabado de segurar. Deverias pôr uma pomada nisso, disse ele. Eu sei o que fazer com uma queimadura, Reed. Eu sei que... Sabes, dia 9. A corda tinha encurtado para 6 polegadas. Agora estavam ligados a curta distância. Quando caminhavam, as suas mãos roçavam. Quando se sentavam, os seus joelhos tocavam. Quando ela cozinhava, ele ficava tão perto que ela podia sentir o calor dele ao longo de todo o seu lado esquerdo. Ela já não conseguia evitar. Estava em todo lado, no seu cabelo, na sua almofada, no tecido do cobertor que ela lhe dera. Fumo de cedro e pedra fria e fumo de lenha depois da chuva. Ela inspirava, e o seu lobo ficava muito quieto. O tipo de quieto que significava preste atenção. Thistle, disse ele uma palavra, sem elaboração, sem argumento, apenas a palavra estendida onde Cora podia vê-la. Cora não respondeu. Thistle, disse ele novamente. Estavam sentados à mesa da cozinha naquela noite, 6 polegadas de corda, joelhos a tocar, o seu braço a roçar o dela sempre que ele pegava na sua chávena, quando ele se virou para dizer algo sobre o segundo romance que ele tinha começado. Ela virou-se no mesmo momento para perguntar sobre o seu guisado, e os seus rostos ficaram subitamente a 3 polegadas de distância. Os seus olhos, cor de âmbar com ouro a escorrer pelas bordas, o seu hálito quente contra a sua boca. O cheiro a fumo de cedro dele tão perto que ela podia prová-lo. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois respirou. Agora, disse Flint. Agora, agora, agora. Espera, disse Thistle. Esperaram. Momento sua boca por meio esticou-se. Os seus olhos desceram para sua boca por meio segundo. Viu o músculo na sua mandíbula flexionar, viu o ouro nos seus olhos arder e depois diminuir enquanto ele o retirava, controlava-o, escolhia não fechar a distância. Ele voltou para o seu guisado. Ela voltou para o seu. Ela estava mesmo ali, disse Flint, angustiado. À meio da noite. Eu sei, pensou Reed. A boca dela estava mesmo ali. Eu sei. Por que não o fizemos? Porque ela tem que o escolher. Não acorda. Ela. Flint ficou quieto. Depois de um longo tempo, disse, essa é a primeira coisa inteligente que disseste em 9 dias.
A velha Bramble apareceu no mercado na manhã seguinte, não para os visitar, mas para vender cidra. Montou a sua banca como se nada no universo exigisse a sua atenção. Ela estava a cantarolar. Velha Bramble, disse Cora, quanto tempo isto costuma levar? O recorde, disse a velha Bramble a servir cidra, é de 31 dias. O rosto de Cora ficou imóvel. O recorde é de 31 dias. Um casal adorável, ainda juntos. Tem uma quinta de cabras. A velha Bramble sorveu. Estão a fazer um bom tempo. Lord Patton chegou naquela tarde. Lord Patton era um membro sênior do conselho de Reed. Tinha 63 anos, barba grisalha, impecavelmente vestido, e servia a Matilha Howard há 30 anos com a lealdade rígida de um homem que acreditava na instituição mais do que em qualquer indivíduo que a ocupasse. Ele não era mau, ele nem sequer era indelicado. Era um homem que tinha uma ideia específica de como um rei-lobo devia parecer e foi confrontado com a visão do seu rei-lobo parado na cabana de uma relojoeira de aldeia, a 6 polegadas de uma mulher com pó de serra no avental, a comer guisado. Majestade, Lord Pitton estava na soleira da porta. Os seus olhos moveram-se de Reed para Cora para a corda que ele não conseguia ver, mas podia claramente sentir para o banco que era demasiado baixo para um rei. O conselho recebeu relatórios. Majestade, a palavra que procuras é indisposto. Estou amaldiçoado. Isso é diferente de indisposto. A distinção, Majestade, pode não ter o peso que pretendes. Os olhos de Lord Patton aterraram em Cora. Ela estava na sua bancada de trabalho, um mecanismo de relógio meio montado nas mãos, pó de serra no colarinho. Ela não parecia alguém a quem um rei-lobo devia estar ligado. Parecia exatamente o que era, uma relojoeira de aldeia que tinha insultado a barba de um rei. A preocupação do conselho, disse Lord Patton cuidadosamente, é que a autoridade da coroa possa ser, digamos, complicada pela percepção de que o rei-lobo foi enleado a uma rapariga de aldeia por uma bruxa local devido a uma discórdia sobre pelos faciais. A palavra aterrou. Enleado. Cora olhou para Reed. Reed olhou para Lord Patton. Houve um momento, 3 segundos, talvez 4, em que a coisa certa a fazer era óbvia. A coisa certa era dizer, ela não é uma coleira, ela é uma pessoa. A maldição é minha tanto quanto dela, é tudo o que há para dizer. Reed não o disse. Não disse nada. A sua mandíbula apertou-se. O seu modo controlado encaixou-se como uma porta a fechar-se. Ele olhou para o mapa na parede atrás do ombro de Lord Patton e disse, a situação está a ser resolvida. Foi tudo. A situação está a ser resolvida. Ela não é uma coleira. Não falarás dela com respeito, nem sequer vai-te embora. Apenas a voz passiva, o registro real. A versão de Reed Howard que desempenhava competência à custa de tudo o resto. Cora pousou o seu mecanismo de relógio. Pousou-o cuidadosamente porque o mecanismo era delicado e ela era uma relojoeira e relojoeiras não deixam cair coisas. As suas mãos não tremeram. O seu rosto não mudou, mas ela ficou quieta. Não quieta de discussão, não quieta de teimosia. O tipo de quieto que acontece quando alguém confirma coisa que tu temias o tempo todo. O tipo de quieto que significa, vejo que não valho a ser resolvida. A corda não encurtou. A corda apertou, não em polegadas, mas em pressão. A ligação invisível entre os seus pulsos constringiu-se como um punho a fechar-se, e a dor foi aguda e súbita, e ambos ganiram. O que fizeste, disse Flint, não com presunção, não com cumplicidade. Assustado, Lord Patton partiu. Cora ficou na sua bancada de trabalho de costas para Reed, pegou no mecanismo do relógio. Segurou-o nas mãos e não se moveu. Reed ficou a 6 polegadas atrás dela. A corda pulsava entre eles. O seu lobo estava muito quieto. Resolve, disse Flint. Resolve agora. Reed abriu a boca. Não, disse Cora sem se virar. A sua voz era nivelada, controlada. Não digas algo que não queres dizer porque a corda dói. Não é assim que isto funciona. Ela tinha razão. Não era assim que isto funcionava. Dia 10. Cora parou de ser engraçada. Esta foi a coisa que Reed notou primeiro. E foi a coisa que o assustou mais. Ela tinha sido engraçada todos os dias. Não engraçada de atuação, não a tentar ser engraçada.
Mas o tipo de engraçado que vinha de uma mente específica a olhar para o mundo de lado e a notar com precisão a lacuna entre como as coisas deviam funcionar e como funcionavam na realidade. Ela tinha sido engraçada sobre a corda, engraçada sobre o seu banco, engraçada sobre o rei lobo visitante a afastar-se, engraçada sobre o quadro de probabilidades do padeiro, engraçada sobre a forma como os olhos do seu lobo escorriam âmbar quando ele se esquecia de os controlar. Ela não estava engraçada agora. Cozinhava, trabalhava, falava quando necessário. Respondia a perguntas com frases precisas, mínimas, completas. Não voluntariava observações. Não o fazia rir. Não se inclinava para o lado em bancos. Não respirava pelo nariz. Ela foi-se, disse Flint. Não fisicamente. Ela estava mesmo ali, a 6 polegadas de distância. Foi-se na forma que importava. Foi-se por trás de um muro que era pior do que qualquer maldição, porque ela o tinha construído sozinha, e ela sabia exatamente quão espesso ele precisava de ser. A culpa é tua, disse Flint. Reed sabia que ele tinha uma coisa a fazer. Defendê-la. Tu não o fizeste. Reed também sabia disso. Ela é nossa. Ela sempre foi nossa. A bruxa sabia disso. Eu sabia disso. Tu és o único nesta situação que não se pôs a par. E enquanto estavas a falhar em pôr-te a par, deixaste que um homem de casaco cinzento lhe chamasse coleira. E não disseste nada. E agora ela parou de rir. E o mundo está pior. Reed sentou-se no banco. Ainda era demasiado baixo. Os seus joelhos ainda estavam demasiado altos. Deveríamos trazer-lhe algo. Um presente. Lobos trazem presentes, disse Flint. Da última vez que lhe trouxe algo, foram amêndoas, e a corda encurtou 1 polegada. Traz mais amêndoas. A situação não é um problema de amêndoas, Flint. Tudo é um problema de amêndoas se trouxeres amêndoas suficientes. Reed não trouxe amêndoas. Dia 10, o padeiro notou. Passaram pela banca dele naquela manhã e o padeiro disse, algum progresso. Da forma como fazia todas as manhãs, há 9 dias. E Reed disse, não. E o padeiro olhou para Cora e viu o silêncio e não perguntou mais. Colocou 2 tortas na bancada sem ser pedido. Obrigada, numa voz que era educada e completa e não continha uma única palavra desnecessária. O padeiro olhou para Reed com uma expressão que, pela primeira vez em 9 dias, não era divertida. O que fizeste? Foi insuficiente, disse Reed. O padeiro considerou isto. Resolve. A palavra aterrou no peito de Reed da forma como a palavra pequena aterrou no peito de Cora na festa, no exato local onde faria o maior dano. Resolve. Como se resolver coisas fosse algo que ele soubesse fazer. Ele era um rei. Ele assinava tratados. Ele lia mapas. Ele tomava decisões que afetavam milhares de pessoas. Ele não resolvia coisas. Ele nunca tinha resolvido nada. Toda a sua vida tinha sido estruturada à volta da suposição de que a decisão certa tomada na hora certa da cadeira certa resolveria as coisas sem que ele tivesse que sujar as mãos. As suas mãos estavam limpas. Esse era o problema. Ela não é um tratado, disse Flint muito calmamente. Não pode ser assinada. Tem que ser ganha. Tens que fazer algo, não decidir algo. Faz algo. Ele olhou para a bancada dela. O relógio em que ela estava a trabalhar, a comissão, tinha um mecanismo de escape partido. Ela tinha lhe falado sobre isso no dia 4, não porque esperasse que ele se importasse, mas porque ela falava sobre relógios da forma como outras pessoas falavam de família, com a suposição de que qualquer pessoa presente deveria ter um interesse básico no seu bem-estar. O escape tinha uma fratura capilar no pivô. Ela precisava de o refundir, mas a sua forja funcionava com foles que precisavam de uma segunda pessoa para operar. Ela não tinha uma segunda pessoa desde que o seu pai morrera. Reed levantou-se. Caminhou até a forja. 6 polegadas de corda. Ela seguiu, não porque escolheu, mas porque tinha que. Ele olhou para os foles. Olhou para a forja. Ele nunca tinha operado um fole na sua vida. Ele tinha, se fosse honesto, nunca operado a maioria das coisas na sua vida. Ele era um rei. Reis não operavam. Ele agarrou a alavanca do fole e bombeou. Nada aconteceu. Ele bombeou mais forte. A forja emitiu uma tosse fraca de cinza que lhe cobriu diretamente o rosto. Ele piscou. A sua sobrancelha esquerda tinha sido chamuscada. Heróico, disse Flint. Fizemos fogo. Somos agora provedores.
Queimei a minha sobrancelha, pensou Reed. Uma ferida de guerra. Ela vai notar. Ela vai ficar comovida. Ele bombeou durante 10 minutos. A forja produziu calor suficiente para aquecer uma chávena de chá. As suas palmas criaram bolhas. Ele não parou. Ele bombeou os foles com o foco sombrio de um homem que finalmente identificara uma coisa concreta que podia fazer e ia fazê-la até que os seus braços caíssem. Estás a bombear muito rápido, disse Cora. Foram as primeiras palavras voluntárias que ela falara em 20 horas. Eu sei, disse ele, e não mudou a sua velocidade. O carvão precisa de calor sustentado, não de rajadas. Estás a arrefecê-lo sempre que puxas para trás. Eu sei, ele não sabia. Ajustou. O carvão começou a brilhar. Ele bombeou de forma constante, uniforme, como ela lhe tinha dito, e depois de 20 minutos, a forja estava quente o suficiente para trabalhar. A sua camisa estava encharcada. Uma segunda camada de cinza cobria o seu rosto. A sua sobrancelha chamuscada tinha desenvolvido uma careca. Ela não lhe agradeceu. Pegou nas suas pinças e retirou o escape partido do seu alojamento e colocou-o no calor. Ela trabalhou em silêncio. Ele bombeou em silêncio. A cabana encheu-se com o cheiro de metal quente e fumo de cedro, e os dois na mesma sala a fazerem a mesma coisa, sem falar sobre a coisa que vivia no espaço entre eles. Dia 11. Noite. Ela tinha ido para a cama. Ele sentou-se à bancada de trabalho dela a 6 polegadas da cama dela no banco, que era demasiado baixo, e pegou no mecanismo de relógio parcialmente montado e tentou encaixar as engrenagens. Era péssimo nisso. As suas mãos eram demasiado grandes. As engrenagens eram demasiado pequenas. Ele não sabia para que lado elas encaixavam. Ele deixou cair uma mola e passou 11 minutos de joelhos à procura dela. Encontrou-a debaixo do fogão. Devolveu-a. Estava no lugar errado. Tirou-a. Colocou-a num lugar errado diferente. A engrenagem aproxima-se da caixa, narrou Flint. Contacto. Sem contacto. Sem contacto. Fica torta. Ajusta. A engrenagem está agora numa posição errada diferente. Isto é progresso. Isto não é progresso. Todas as posições erradas levam eventualmente à certa por eliminação. Isto é matemática. Somos excelentes em matemática. Pegou nas pinças, segurou-as como Cora segurava. Ele observara durante dias. Sabia exatamente como elas segurava. E a sua mão tremeu e a engrenagem caiu, e ele apanhou-a antes que ela atingisse o chão. Apanhou-a, disse Flint. Reflexos. Estamos no nosso melhor sob pressão. Estamos no nosso pior. Estamos a montar um relógio como um homem a usar luvas. Luvas de devoção. Colocou a engrenagem. Ficou torta. Ajustou-a. Ficou menos torta. Demorou-lhe 2 horas a montar o que ela poderia ter feito em 15 minutos. O resultado não foi objetivamente bom. O mecanismo não manteria o tempo. As engrenagens não estavam alinhadas. Era o trabalho de alguém que não tinha ideia do que estava a fazer, mas tinha observado alguém que tinha e tinha tentado com esforço sustentado, imperfeito e sangrento, para construir a coisa que ela amava. Ela não estava a dormir. Ele sabia que ela não estava a dormir porque podia ouvir a sua respiração. E a sua respiração era demasiado controlada, demasiado uniforme. A respiração de alguém que estava deitada muito quieta e a ouvir. Corora, disse ele. Ela não respondeu. Ela estava a ouvir. Ele pousou as pinças. Olhou para o mecanismo do relógio que tinha montado mal. Olhou para suas mãos, que tinham bolhas dos foles e um corte da mola e uma careca onde a sua sobrancelha costumava estar. Olhou para os 6 polegadas de corda invisível entre o seu pulso e o dela. Insultei os teus relógios na festa porque eram as coisas mais bonitas que alguma vez tinha visto numa aldeia que me disseram que estava abaixo de mim. As palavras saíram baixas, não controladas, não reais. O registro real, o que estava por baixo, o que soava como um homem em vez de um título. Cresci em Stonefest. Tudo no castelo serve à coroa. Os móveis servem à coroa. A comida serve à coroa. O povo serve à coroa. Eu nunca, ele parou, recomeçou. Eu não sei como querer coisas que não estão na lista aprovada de coisas que um rei deve querer. O teu relógio não estava na lista. A tua aldeia não estava na lista. Tu não... A corda zumbia entre eles. Suave, quente à espera. Lord Patton chamou-te coleira, e eu não disse nada.
Não porque concordo com ele, mas porque a versão de mim que fala naquela sala não sabe dizer o que eu parou novamente. A sua mandíbula trabalhou. Flint estava muito quieto. O que eu realmente penso é que os teus relógios são extraordinários. O que eu realmente penso é que és a pessoa mais precisa, mais honesta, mais irritante com quem já passei 11 dias. E eu não te defendi, e devia ter defendido. E a corda apertou porque a corda é mais inteligente do que eu. Silêncio. O fogo estalou. A cabana rangeu. Eu sei. A terceira engrenagem está ao contrário. Eu sei isso também. E a tua sobrancelha desapareceu. Estou ciente da sobrancelha. Uma pausa, depois da cá. Ele ouviu assentar-se. Ouviu o cobertor a mexer-se. Ela apareceu na beira da cama, meio na sombra, o cabelo solto e os pés nus e os seus olhos verdes, firmes, a observar, a olhar para o mecanismo do relógio que ele tinha arruinado. Sentou-se ao lado dele. Pegou no relógio das suas mãos. Os seus dedos sobrepunham-se por um momento, os dele ásperos dos foles, os dela calosos de anos de engrenagens, e nenhum dos dois se moveu. A corda entre os seus pulsos estava agora tão curta que as suas mãos descansavam a poucos centímetros de distância na bancada de trabalho. As dele, disse Tissel, muito quieto. As dela, disse Flint, ainda mais quieto. Ela começou a desmontar o seu trabalho terrível, gentilmente, não com frustração, mas com o cuidado de quem desmonta algo que importava porque quem o tinha construído, não porque o tinha construído bem. A terceira engrenagem vai por aqui, disse ela, e mostrou-lhe. A sua mão guiou a mão dele. A sua mão estava quente, a dela estava firme. A engrenagem encaixou no lugar, sentaram-se à bancada de trabalho juntos às 2 da manhã, a arranjar um relógio à luz de lamparina com a corda a zumbir entre eles como uma respiração suspensa. Manhã, dia 12, mesa da cozinha de Cora. A corda tinha 4 polegadas de comprimento. Estavam sentados um em frente ao outro, e a distância entre eles era a distância entre duas pessoas que tinham esgotado os lugares onde se esconder. O café de Reed era preto. O chá de Cora tinha mel. A luz através da janela era cedo e fina, e apanhava o pó de serra a flutuar no ar da bancada de trabalho. O relógio que tinham arranjado juntos estava na prateleira atrás dela, a fazer tic-tac. Manteve um excelente tempo. Hoje, disse Flint. Sim, pensou Reed. Não por causa da corda, porque é verdade, tens carregado isso há 12 dias, e é pesado, e ela merece ouvir, e estou cansado de te ver a não o dizer. Reed olhou para Cora. Ela estava a segurar o seu chá com as 2 mãos, os seus dedos enrolados à volta da chávena, os seus olhos na janela. Era bonita na forma como os relógios eram bonitos, precisos, funcionais, reais, feitos para durar. Ele não planeava pensar nisso. O pensamento chegou da forma como todos os seus melhores pensamentos tinham chegado nos últimos 12 dias, completamente formado da parte dele que não esperava por permissão. Cora. Ela olhou para ele. Gostaria de te elogiar devidamente. Gostaria disto em registro. Ele pousou o seu café. Olhou para ela, não controlado, não real, apenas ele. Fui rude contigo. Comecei a rudeza na festa e mantive-a por orgulho e peço desculpa por isso. Mas isso é um pedido de desculpas, não um elogio. E a corda sabe a diferença. Ela esperou. És a pessoa mais específica que alguma vez conheci. Não generalizas. Não aproximas. Tu olhas para uma coisa, um relógio, uma pessoa, um rei a ficar mal na tua bancada de trabalho às 2 da manhã e vês exatamente o que é e exatamente o que pode ser. E não confundes as duas coisas. Sabes a diferença entre o que uma coisa é e o que uma coisa devia ser. E tens a paciência para fechar a lacuna. Fechaste a lacuna em mim. Vim para a tua aldeia como um título. Fizeste de mim uma pessoa. Ele fez uma pausa. A sua voz tinha ficado baixa. O registro real, o que estava por baixo. Eu nunca conheci ninguém que fosse menos impressionado pelas coisas que não importam e mais atento às coisas que importam. Tenho desfrutado de cada único dia desta maldição, incluindo a casa de banho. Gostaria de continuar a passar tempo contigo depois desta corda se partir. E quero que saibas que estou a dizer isto porque é verdade, não porque quero que a corda se parta. A corda zumbia quente. Cora pousou o seu chá. Olhou para ele da forma como olhava para um mecanismo de relógio, com atenção plena, firme,
Precisa de alguém que estava prestes a dizer-lhe exatamente o que via. Reed, eu também gostaria de te elogiar devidamente. Ele esperou. Presumi que eras o teu título. Estava errada. És o homem mais silenciosamente teimoso que alguma vez vi tentar bombear um fole. Adaptaste-te a ser amaldiçoado a uma estranha com mais graça do que qualquer pessoa que alguma vez conheci. E inclui-me nessa comparação. Ouviste-me falar de rácios de engrenagem durante 4 horas no dia 4. E fizeste 3 perguntas tão estúpidas que tive que repensar completamente a minha explicação. E a terceira pergunta, entendeste algo sobre o design de escape que a maioria dos aprendizes leva 1 ano a aprender? Seguraste portas sem anunciá-lo. Compraste amêndoas porque notaste que eu gostava delas. Notaste que eu. Ela parou, respirou fundo. Os seus olhos estavam brilhantes. Tentaste arranjar o meu relógio. Foi o pior concerto que alguma vez vi. A terceira engrenagem estava ao contrário e a mola estava na caixa errada e o mecanismo perderia 11 minutos por dia. E foi a coisa mais atenciosa que alguém alguma vez fez por mim. A corda brilhou, não intensamente, não magicamente, apenas quente. Um breve pulso de calor que viajou do seu pulso para o dele e de volta como uma corrente a encontrar o seu caminho para casa. A pressão libertou-se. A ligação invisível dissolveu-se. Os seus pulsos estavam livres. Sentaram-se a olhar um para o outro. Ele não se moveu, ela não se moveu. 2 pés de mesa entre eles e 12 dias de proximidade atrás deles. E o súbito facto desorientador de estarem destetados, livres para ir, livres para ficar. Não te moves, disse Flint. Não te moves. Se te moves, ela pode pensar que queres ir. Não queremos ir, nunca quisemos ir. Fica, fica. Thistle disse as mesmas palavras para ambos os lobos através da mesa, através de 2 mentes que eram separadas, mas de repente inconfundivelmente a procurar a mesma coisa. Deveríamos ter feito isto no dia 1. Não teríamos querido dizer isso no dia 1, disse Reed. Não, não teríamos. Ele olhou para ela olhou para ele. A mesa estava entre eles. O relógio fazia tic-tac na prateleira. A luz da manhã entrava pela janela e apanhava as limalhas de latão no seu cabelo e o âmbar nos seus olhos e o espaço vazio entre eles. Isso era pela primeira vez em 12 dias uma escolha. Posso levar-te a jantar? Disse Reed. Sim, disse Cora. Sim, disse Flint. Finalmente, 12 dias, 12. Eu tenho sido, isto é, acalma-te, pensou Reed. Não vou acalmar-me. Tenho estado calmo durante 12 dias. Este é o meu momento. Ela disse sim. As amêndoas funcionaram. Eu disse-te que as amêndoas funcionariam. Ela inclinou a cabeça. Os teus olhos estão a fazer aquilo. Piscar? Aquilo, o âmbar. Eles ficam dourados quando teu lobo está. Ela fez uma pausa. Excitado. Ele está sempre excitado. Parei de tentar controlá-lo. Ela olhou para os olhos dele. Ela não desviou o olhar. Gosto disso. O dourado. Reed levantou-se. Caminhou à volta da mesa. A corda tinha desaparecido. Ele podia ter ficado sentado. Podia ter esperado pelo jantar. Podia ter feito a coisa controlada, a coisa real. A coisa que teria parecido correta do lado de fora. Caminhou à volta da mesa e parou em frente à sua cadeira. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Sem corda, sem maldição, sem desculpa. Gostaria de deixar uma coisa clara, disse ele. A sua voz tinha descido o registro real. Não estou a fazer isto por causa da corda ou da maldição ou da bruxa ou porque o meu lobo tem composto baladas sobre as tuas mãos há 11 dias. Não eram baladas, eram poemas. Há uma diferença. Estou a fazer isto porque és a pessoa mais extraordinária com quem alguma vez discuti, e eu gostaria muito de parar de discutir e começar. Ela levantou-se, a cadeira afastada. Era mais baixa do que ele em 6 polegadas, mas olhou para ele sem vacilar. A forma como ela o tinha olhado na festa. A forma como o tinha olhado todos os dias desde então, diretamente, precisamente, sem desculpas. Falas demasiado, disse ela. Levantou a sua mão, calosa, precisa, quente, pousou na lateral da mandíbula dele. A mandíbula que ela tinha insultado, a barba que ela tinha chamado rude. O seu polegar traçou o seu osso da bochecha e os seus olhos ficaram completamente dourados. E Flint ficou absolutamente silencioso pela primeira vez em 12 dias. E ela beijou-o. O mundo estreitou-se, a sua boca estava quente.
Ela sabia a mel chá e amêndoas açucaradas. E algo por baixo que era apenas ela, apenas Cora. Apenas a coisa que ele tinha tentado não nomear desde o primeiro dia da festa, quando ela tinha insultado a sua barba e algo no seu peito tinha rachado e nunca mais fechou. Ele beijou-a de volta. As suas mãos encontraram a sua cintura, cuidadosas, da forma como ele tinha segurado o seu pulso no lavatório, da forma como ela tinha segurado o mecanismo do relógio, como se a coisa entre eles fosse precisa e real e valesse a pena ser gentil. Ficaram na cozinha dela à luz da manhã, sem corda entre eles e sem distância nenhuma. E Thistle disse uma vez mais baixinho, a forma como se diz algo que sempre soubeste, mas só agora estás disposto a admitir em voz alta. Um ano depois, a velha Bramble assistiu à cerimônia de união deles. Sentou-se na primeira fila a cantarolar, usava o mesmo avental, bebeu a mesma cidra. Ela assumiu o crédito por tudo. 47 vezes contou a quem quisesse ouvir. Já lancei essa maldição em particular 47 vezes. 43 dos casais uniram-se subsequentemente. Ela sorveu a sua cidra. Os restantes 4 elogiaram-se rapidamente. Quebraram a maldição e nunca mais falaram. Olhou para Reed e Cora, que estavam de pé no altar com os pulsos voluntariamente ligados desta vez, numa corda vermelha que significava algo diferente agora. A magia separa aqueles que precisam de estar juntos daqueles que não precisam. Precisaram de 12 dias. Ela estava certa. O padeiro assistiu. Tinha fechado a piscina de apostas no dia 6. Quem ganhou? Perguntou alguém. Ninguém, disse o padeiro. Paramos de aceitar apostas no dia 6. Nessa altura, a aldeia apenas esperava. O Alderman Peake assistiu. Disse a Cora em privado que o reino nunca tinha funcionado melhor e que ele atribuía isso inteiramente ao facto de o Rei Lobo ter agora alguém na sua vida que não se impressionava com ele. Ele precisava disso, disse Peake. Ele ainda precisa, disse Cora. Insultei a sua gravata esta manhã e ele mudou-a. Ela sorriu. Ele também segurou a porta. A memória da corda foi preservada num pequeno bracelete comemorativo no pulso de Cora. Reed usava a sua igual. Não serviam para nada. Usavam-nos mesmo assim. Reed tinha encomendado 3 dos seus relógios para o castelo. Mantinham um excelente tempo. Lord Patton tinha ajustado. Levou-lhe 4 meses, 2 dos quais passou a ser formalmente pontual com Cora, um dos quais passou a reconhecer a contragosto que o seu relógio no corredor leste mantinha melhor tempo do que o relógio de pêndulo que a sua família tinha doado, e o quarto dos quais passou a pedir a opinião dela sobre se o corredor oeste precisava de um novo marcador de tempo. Ela disse que sim. Ele disse que muito bem. Nenhum deles sorriu. Ambos tinham entendido. Na festa de união, Reed sentou-se ao lado de Cora na mesa principal. Inclinou-se para ela. Os seus olhos eram âmbar dourados, e Flint estava muito perto da superfície, e a sua voz desceu meia oitava, como sempre fazia quando o lobo estava perto. Tenho algo para ti. Ele colocou uma pequena caixa de nogueigueira na mesa entre eles. Ela abriu-a. Lá dentro estava um relógio, pequenas engrenagens de latão visíveis através de um mostrador de vidro, cortado à mão, ajustado à mão, montado à mão. A terceira engrenagem estava ao contrário. Ela olhou para ele. Olhou para ele. Guardaste-o, disse ela, o quebrado daquela noite. Eu arranjei-o. Red, a terceira engrenagem ainda está ao contrário. Eu sei. Ele olhou o registro real, o que estava por baixo. Eu queria que visses que tentei. Ela não chorou. Fechou a caixa. Apertou-a contra o peito. Inclinou-se para o ombro dele, o mesmo ombro para o qual se tinha inclinado no banco, a mesma inclinação para o lado, o mesmo peso sem reservas que lhe dera no dia 7, e disse muito baixinho, a tua barba está ótima, eu estava errada sobre a barba. Casa, disse Thistle. Casa, concordou Flint. O relógio na caixa de Nogueira mantinha um tempo terrível. Perdia 11 minutos por dia. Guardavam-no na mesa de cabeceira. Servia para nada. Guardavam-no mesmo assim.